Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo a esta homilia dominical. E hoje a nossa liturgia vem para nos lembrar sobre o quão é necessário termos uma boa convivência enquanto comunidade. O nosso Evangelho se destaca pelo modo com que Jesus nos ensina a viver como comunidade. A comunidade de Mateus, assim como todas as comunidades primitivas e as de hoje, passava por dificuldades de relacionamento. Nós sabemos que onde o ser humano está, tem a questão de unicidade, tem a questão de particularidade, a questão de pensamento e ideologia, mas nós temos também algo comum por ser comunidade cristã, que é o amor fraterno. E Jesus, na sua época de pregação e também de vida pública, ensinou como se deve comportar em comunidade. E Mateus, fazendo memória disso, traz para a sua comunidade, para que todos aqueles que ali estavam entendam e perseverem para viver da melhor maneira possível. O que nos fica claro, queridos irmãos e irmãs, é que a correção fraterna se dá gradativamente. Não é algo que nós vivemos de uma hora para outra. Não podemos deixar que o egoísmo, ou talvez que as nossas indiferenças, ou até mesmo que a nossa diferença com o outro, norteie o modo que nós devemos agir com o próximo. E aí Jesus nos propõe 3 passos. O primeiro é na particularidade. A correção deve acontecer na particularidade, no eu com o outro, porque assim nós podemos colocar aquilo que está errado sem que nós deixemos o outro envergonhado ou exposto. Se isso não acontecer, nós fazemos uma segunda etapa, que é colocar com alguma testemunha, colocar para o outro com alguma testemunha aquilo que está acontecendo de errado. Se mesmo assim não acontecer, aí nós levamos a comunidade, ou seja, a igreja vai se pronunciar sobre o erro daquela pessoa, daquele irmão. Se de tudo não acontecer mudança, aí sim essa pessoa será excluída, não porque a igreja não acolhe, mas porque ela não aceitou a proposta do reino de Deus. Estimados irmãos e irmãs, o que deve ficar muito forte no nosso coração, primeira coisa, é que todos nós somos passíveis de correção. Nós não podemos nos achar prontos, nós não podemos nos achar terminados, mas nós devemos ter o coração humilde e aberto para acolher a correção do nosso próximo ou da igreja. E depois que nós devemos sempre colocar o amor em tudo o que fizermos. Santo Agostinho fala de uma frase muito curta, mas muito significativa, algo como ame e faça o que quiseres. Ou seja, se eu coloco o amor fraterno em cima de tudo, se eu coloco o amor de Deus como norte para as minhas atitudes, eu vou fazer aquilo que é vontade de Deus. E sendo assim, eu conseguirei cumprir a minha missão aqui na Terra. E depois Jesus vai fazer essa analogia do ligar e desligar, que nós já temos visto em alguns evangelhos, e que é muito significativo para nós, porque nós temos o poder de ligar e desligar as pessoas de nossa comunidade. Se lá atrás Jesus só dava este poder a Pedro, aqui neste evangelho ele dá a todos os membros da comunidade. E nós temos esse grande poder e ao mesmo tempo responsabilidade. Como diz o Papa Francisco, a nossa igreja tem que ser acolhedora, tem que ser igreja que faz comunhão, que leva a Deus até os mais necessitados, que liga as pessoas a Deus. Por isso, nós temos uma grande missão de ligar os nossos irmãos e irmãs até Deus. Mas nós sabemos que acima do amor fraterno existe uma coisa chamada liberdade. Nós somos livres para amar a Deus e os nossos irmãos também são. E por vezes nós sabemos que muitas pessoas não aderem à proposta do reino. Por isso, estimados irmãos e irmãs, no dia de hoje, nos esforcemos para colocar o amor acima de tudo. O amor a Deus e o amor ao próximo, porque assim as nossas atitudes, aquilo que nós pensamos, o modo como nós agimos, será como que banhado por este amor de Deus
e tudo aquilo que nós fizermos terá sim um toque do Senhor em nossa vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã, e que as suas atitudes ante a comunidade, ante o próximo, seja sempre uma atitude de caridade. Nós só esgotamos a esperança de acolher o outro no amor de Deus quando já passamos por várias tentativas. Não desistamos dos nossos próximos. E isso eu falo dos nossos filhos, dos nossos maridos e esposas, isso eu falo dos nossos pais. Não desistamos dos nossos próximos sem, antes de tudo, passar por várias possibilidades de acolhida. Que Deus abençoe você e que a Virgem Santíssima lhe dê a força necessária para viver aqui na terra a vontade de seu Filho Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.